Rapaziada, ontem teve Flamengo e Bolívar, ou Bolivar, tanto faz como você queira chamar. E vamos ser sinceros, foi um placar de 2-0 que é importante, mas poderia ter sido mais. Dava pra fazer uns 4-0 ali, ou até 5, não brincando, mas teve oportunidades para isso. Mas o Flamengo não conseguiu aproveitar, né? Mas ainda assim, acho que foi um bom resultado pra gente levar lá pra altitude. E eu espero muito que o Flamengo consiga jogar lá, por mais que seja muito difícil, né, até porque lá você não tem ar, né, pra gente que mora aqui no nível do mar, chegar lá em cima é uma parada deve ser uma parada muito complicada, né, eu nunca cheguei na altitude, então não posso dizer se é ruim ou não, mas dizem que é tenebroso quando você chega lá, fala que o nariz sangra e os caramba, né. Mas, no geral, acho que foi um bom jogo do Flamengo. Acredito que no primeiro tempo o Flamengo jogou ainda melhor, no segundo começou meio abaixo, mas foi melhorando com o tempo. Mas a gente vai conversando sobre isso durante o vídeo. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos que assistiram o jogo e ficaram indignados ou até felizes com esse jogo, pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? Começando com o time titular, a gente teve o Rossi no gol, na defesa a gente teve o Ayrton Lucas, que foi bem nesse jogo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e o Varela, que foi titular, que também foi bem na parte defensiva. Ali na parte do ataque ele também foi bem, mas a gente sabe, né? Quando ele vai fazer um cruzamento, geralmente não sai boa coisa. No meio-campo, a gente teve o Pulgar e o De La Cruz, que também foram muito bens. Eu acho que o De La Cruz foi melhor que o Pulgar, mas o Pulgar conseguiu ter umas boas ações ali em alguns momentos. O Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta nesse jogo foi um pouco discreto, mas também teve boas oportunidades. Fez um bom jogo, assim, pro contexto fez um bom jogo, mas eu acho que ele foi meio discreto também. Ali no ataque a gente teve o Luiz Araújo pela esquerda, que também foi muito bem, foi decisivo nesse jogo, o Pedro também e o Gerson no lado direito. Então essa foi a escalação do time, o time titular basicamente, só com a alteração do Luiz Araújo, do Cebolinha para o Luiz Araújo, né, do lado esquerdo. E foi basicamente isso. No geral, o time foi bem. Bom, quando começou o jogo, né, o primeiro tempo, o Flamengo começou em cima, pressionando, não dando espaço para o Bolívar. Dava para ver claramente que os caras entraram para segurar o empate, né, ou tentar um escape ali. Isso aconteceu algumas vezes, mas nada muito efetivo. Mas a gente já chega lá. O Flamengo começou em cima, pressionando, fazendo fazer os cara errar os passes. Tanto que o Flamengo teve algumas oportunidades por causa disso, por causa dessa pressão nos primeiros minutos. Nos primeiros 20 minutos o Flamengo ficou nesse ritmo. Mas depois disso, eu vi que o Flamengo deu uma abaixada, porque é normal, isso nenhum time consegue ficar 45 minutos e mais acréscimos fazendo essa pressão o tempo todo. Então o Flamengo, depois dos 20 minutos, deu uma diminuída na pressão, começou mais a cadenciar o jogo. Mesmo fazendo isso, o Bolívar ainda não conseguia fazer muita coisa, não conseguia assustar direito, não conseguia fazer nada, na verdade. O primeiro lance de perigo do Flamengo foi com o escanteio do Luiz Araújo, que o Pulgar chegou cabeceando a bola e o goleiro defendeu. Aproveitando para falar do Luiz Araújo, que foi o autor do gol e que deu a assistência para o segundo gol do Flamengo, cara, eu acho que o Luiz Araújo pelo lado esquerdo tá funcionando bastante. Porque assim, nesse jogo, o Tite já testou isso acho que contra o jogo do Palmeiras no Brasileirão, se eu não me engano, mas lá não deu muito certo, que foi essa troca de posição entre o Gerson e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo começa pela esquerda, o Gerson pela direita, mas às vezes eles trocam, né? O Luiz Araújo volta para a direita e o Gerson vai para a esquerda. Contra o Palmeiras, que eu acho que o Tite usou isso, não deu muito certo. Mas aqui, nesse jogo, funcionou, né? Tanto que o Luiz Araújo fez os gols e deu assistência pelo lado... Não, ele deu assistência pelo lado direito, mas o primeiro gol do Flamengo foi pelo lado esquerdo, né, porque rolou uma bela triangulação ali, eu acho que passou pelo De La Cruz, veio para o Arrascaeta, do Arrascaeta foi para o Pedro, que deu uma bela assistência por cima do Luiz Araújo, que passou atrás do zagueiro, né, e fez lá o seu gol e abriu o placar para o Flamengo. Né. Antes disso também, antes do gol do Flamengo, o Léo Pereira tinha dado um belo lançamento para o Arrascaeta, que teve uma oportunidade de fazer o gol, mas aí o goleiro defendeu, teve um bate e rebate ali, o Pedro errou a bola, aí o Luiz Araújo também furou, mas e foi isso, o Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, coisa que era importante, o Flamengo teve oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguia finalizar corretamente. Uma coisa que eu acho que o Flamengo peca muito é de não chutar fora da área. O Flamengo precisa
recorrer a isso, ainda mais lá na altitude, porque o Flamengo tem a grande mania de chega dentro da área, quer tocar pra todo mundo pra achar alguém livre. Irmão, você tem espaço, chuta. Tem boas pessoas ali que sabem chutar, mas os caras não chutam. Isso, ó, é problema antigo já do Flamengo. O Flamengo sofre com isso já há muito tempo, entendeu? Os caras não chutam de longe, mano. Vê alguma vez um jogador que chuta de longe. O De La Cruz chegou no Flamengo chutando de longe. Ele já parou de fazer isso. Entendeu? O Luiz Araújo, que tem um bom chute, ele podia mesmo cortar pra dentro e dar um chapada, tá ligado? Um R2 triângulo, tá ligado? E isso irrita um pouco, né? Já tá na hora do Flamengo começar a recorrer a esse tipo de coisa. Foi isso, basicamente. O primeiro tempo, o Flamengo em cima, dominando, controlou o jogo, basicamente. O Bolívar não conseguiu jogar. Teve dois lances, se eu não me engano, no primeiro tempo, de perigo, né? Porque teve uma pequena falha da defesa ali, o cara veio sozinho, mas eu acho que não lembro quem foi que tirou a bola, acho que foi o Fabrício Bruno, não lembro, que a bola foi para escanteio. Teve outro lance também que a bola no primeiro tempo bateu no travessão, que o cara também foi um erro ali da defesa. O cara chutou, mas já estava impedido. Ainda assim, foram 2 alertas que o Flamengo tinha que ficar de olho e tinha que tomar cuidado, né? Até porque no segundo tempo não voltou muito bem. Mas o primeiro tempo foi esse, um jogo dominante do Flamengo, que sim, diminuiu o ritmo depois dos 20 minutos, mas ainda assim continuou controlando o jogo, tanto que abriu o placar. Então foi isso, o primeiro tempo terminou muito bem, quer dizer, o primeiro tempo começou bem, diminuiu um pouco o ritmo, mas continuou dominando, e no final do primeiro tempo o Flamengo já começou a dar aquela decaída que geralmente dá no segundo tempo, e no segundo tempo, de fato, o Flamengo não voltou muito bem. O Flamengo começou a errar muito passe, começar a tomar umas decisões precipitadas que não precisava, entendeu? Querendo fazer uns lançamentos que não precisava fazer, era só botar a bola no chão que ia abrir os espaços que ia conseguir achar uma brecha para fazer o gol. Mas o Flamengo começou a jogar muita bola na área. Uma coisa que eu também esqueci de falar, no primeiro tempo, o Pedro teve uma arrancada, mas ele sentiu a coxa e saiu. Ele pediu substituição na hora. Assim que ele sentiu, ele levantou a mão, pediu para sair e entrou o Gabigol. Falando no Gabigol, como ele não vem jogando direito, eu acredito que ele esteja sem ritmo. Mas ele tentou fazer alguma coisa ali. Ele teve uma oportunidade, acho que isso já foi no segundo tempo ou no primeiro, que ele teve uma arrancada. Ele podia ter tocado pro De La Cruz, mas ele preferiu simular, né, uma falta, um possível pênalti. Mas, o juiz não caiu na dele e seguiu o jogo, tá? Porque tava ele e o De La Cruz e só tinha ele, o Gabigol e um zagueiro, e o De La Cruz estava vindo sozinho. Se ele levanta a cabeça e olha pro lado, ele podia cortar o cara e tocar pro De La Cruz pra fazer o gol. Mas, né, acabou não rolando, né? Então, assim, o Gabigol, Gabigol não, né? Gabriel entrou e, tipo, não fez muita coisa, sabe? Ele não conseguiu fazer muita coisa, não teve tanta liberdade também. Tanto que depois o Tite colocou o Carlinhos, né? Tirou o Pulgar e botou o Carlinhos, porque o Pulgar já tinha tomado amarelo e dava pra ver que o Pulgar já tinha baixado o seu ritmo, que dava pra ver que ele já tava meio cansado. Deu pra ver claramente que o time já estava cansado. O time estava se doando ao máximo, dava pra ver isso. Isso ninguém pode negar. O time estava se doando, estava se entregando em campo, mas o cansaço... Mas dá pra ver que o cansaço desse período, né, que, a gente enfrentou o Palmeiras 3 vezes, né, 2 jogos na Copa do Brasil, agora no Brasileiro, né, aí agora veio o Bolívar, já vai enfrentar o Botafogo domingo, aí na próxima quinta já enfrenta o Bolívar de novo, então tá vindo uma sequência uma atrás da outra, né, a gente tá no momento da temporada que os campeonatos começam a grudar um no outro e, querendo ou não, você tem que começar a decidir para onde você vai dar o seu foco, né? Contra o Botafogo, o Tite pode entrar com um time extremamente misto ou até reserva. Então, assim, se o Flamengo perder o Botafogo, obviamente que eu vou ficar triste e puto, mas vou entender porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. E eu prefiro a Libertadores. Ganhar o Brasileirão seria muito foda? Com certeza. Mas, eu prefiro ganhar o quarto título da Libertadores nesse momento, né? Mas aí é a minha opinião. Se você discorda, não tem problema, por sinal, deixa aí nos comentários. Então, assim, dava pra ver que os caras já estavam cansados, sabe? Claro, eles estavam se entregando, se doando o tempo inteiro, entendeu? Tanto que o Bolívar, de fato, nem no segundo tempo que o Flamengo chegou meio cansado, já com o ritmo meio baixo, conseguiu fazer muita coisa. Eu comecei a sentir que os caras começaram a ficar meio nervosos, porque o gol não saía de jeito nenhum. Ou o goleiro defendia, ou alguém, quando ia chutar, alguém entrava na frente e a bola ia pra fora.
entendeu? Dava pra ver que o time do Flamengo começou a ficar meio nervoso por causa disso. Tanto que o Tite, né, tirou o Pulgar, porque já tinha tomado amarelo, e obviamente, pô, não dá pra perder o Pulgar nesse momento. Ele botou o Carlinhos, ou seja, ele botou o time pra frente, né? O Tite, eu gostei de ver isso, o Tite botou o time pra frente, até porque a gente precisava de gol. O Carlinhos, quando entrou, teve uma oportunidade que o Ayrton Lucas deu um belo passe de 3 dedos e o Carlinhos foi de cabeça, mas o goleiro foi lá e defendeu. O Gabigol também chegou a ter uma oportunidade, mas ele já estava impedido. Mesmo se não tivesse, ele ia perder o gol, porque ele chutou a bola em cima do goleiro. Teve um momento que o Bolívar acertou o travessão de novo, que eu não sei se foi eu não lembro se foi um escanteio. Um escanteio não. O cara deu um lançamento e o maluco lá do Bolívar deu o cabeceio e a bola foi na travessão, graças a Deus, né? Não tinha nem como o Rossi ir nessa bola, ele só olhou e tirou com o olho, entendeu? Ele assoprou aí na hora, a bola bateu no travessão e a bola saiu. Nesse momento já tava meio perigoso, porque o Bolívar tava tentando se soltar em alguns momentos, mas não era muito efetivo nas coisas que eles estavam tentando fazer. De fato, eles só entraram para segurar o Flamengo ao máximo que desse. No final, já no finalzinho do jogo, como o time do Flamengo já estava todo em cima do Bolívar e os caras estavam basicamente sem espaço para jogar, teve um escanteio, o Luiz Araújo cobrou o escanteio e o Léo Pereira, o nosso querido Carolino, foi lá e fez o segundo gol do Flamengo. E foi isso, cara. Foram 2 tempos um pouco distintos um do outro, né? A gente venceu esse jogo, como eu falei lá no início, dava para ter vencido por 4-0, dava para o Flamengo fazer mais se o Flamengo fosse mais eficiente nas finalizações. O Flamengo, se eu não me engano, teve, sei lá, 19 finalizações nesse jogo, 5 ou 6 foram certas, sabe? Então é isso, cara. O Flamengo fez um bom jogo, na minha opinião. Claro, poderia ter sido 4-0, precisava ser 4-0 para até não sofrer tanto lá na altitude, mas foi 2-0, é um resultado importante. Acho que é válido a gente comemorar sim e ficar feliz com esse resultado. Quando o juiz apitou o jogo, deu pra ver claramente que todo mundo estava extremamente cansado, tanto que os jogadores estavam no chão, deitado, respirando e tal. Assim, acho que o time se doou bastante nesse jogo. O time foi bem, né? No primeiro tempo acho que foi melhor. No segundo tempo começou meio mal, mas depois foi voltando, né? O problema é que não tem reposição, né? Tá na hora da diretoria trazer gente nova pra ter reposição, mas o problema é que não vai dar pra botar nessas oitavas da Libertadores. Só a partir das quartas agora. Mas ainda assim tem que ter, cara. Os caras têm que trazer gente. Porque o Tite não usa os moleques da base. Se o Tite usasse os moleques da base, beleza. Entendeu? Os moleques sabem jogar, então bota pra jogar. Entendeu? Para os moleques também já pegar o ritmo da coisa. Mas o Tite não usa, né? Então não adianta nem a gente discutir mais sobre isso. Uma coisa também que é preocupante é que o Pedro sentiu a coxa e saiu. A gente espera que não seja nada grave, né? O Gabigol também, no determinado momento do segundo tempo, sentiu a coxa. Eu acho que ele sentiu porque, como ele não vem jogando, então ele tá sem ritmo de jogo. Então talvez ele tenha sentido por causa disso. O Gerson também chegou a tomar uma pancada, mas parece que foi só cãibra que ele sentiu. Eu vi que também o Ayrton Lucas também sentiu alguma coisa, mas eu acho que era só cãibra. O De La Cruz também já vem aí jogando vários jogos, já vem com um desgaste físico. Então, assim, cara, o time inteiro do Flamengo dá pra ver que tá com um desgaste. Eita, tá com um desgaste físico muito grande. Então é algo para se preocupar. Eu acho que chegou a hora do Tite usar a base para pelo menos dar uma equilibrada nisso aí, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos ver como vai ser isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, se você achou que foi um bom jogo, se você achou que não foi um bom jogo, pra gente trocar aquela ideia legal. E comenta aí, realmente, porque o YouTube entende que você curtiu o vídeo, né? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Você acha que até agora, nesses 1 ano e meio aí que o Tite tá no Flamengo, o Tite tá fazendo um trabalho ruim ou um trabalho bom? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia legal, falou? É isso. Até o jogo de domingo aí contra o Botafogo. E se Deus quiser, a gente vai estar nas quartas de final da Libertadores. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.